O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, dia 23 de novembro, mais uma vez o Pensando entrando na casa de vocês, sempre procurando trazer assuntos que sejam do interesse, que eu entenda ser do interesse da nossa cidade. E eu tenho feito nos últimos programas conversa com friburguenses que colocaram os seus nomes à nossa disposição na eleição de 7 de outubro passado, se candidatando tanto a deputado federal quanto a deputado estadual. Já conversei com 3, não vou conseguir conversar com todos, mas estou conversando com alguns deles para a gente saber como é que foi essa experiência, como é que eles enfrentaram essa vontade de serem deputados, as dificuldades enfrentadas, o que eles pretendem fazer da vida, se pretendem continuar na política. Já conversei com 3 e hoje eu converso com mais um, sendo que esse foi candidato a deputado federal. Daqui a pouquinho vocês saberão quem é ele. Eu começo inicialmente falando dos meus recados iniciais e falo dos ilustres friburguenses que estão aniversariando por esses dias. Domingo, dia 25, será data festiva para a Jane Airão, que é uma referência na educação e na cultura friburguense. Um abração para a Jane Airão. Tudo de bom para você, Jane. Você é uma batalhadora em favor da nossa educação, da nossa cultura. Na terça 27 será a vez da ex-prefeita Saudade Braga comemorar seu aniversário. Parabéns à doutora Saudade, muita luz nos seus caminhos. Ainda na terça, dia 27, será a vez da Adriana Ventura, diretora do A Voz da Serra, também comemorar seu aniversário. Um abração para a Adriana Ventura. E na quinta, 29, será a vez de um querido amigo que assiste o programa, comemorar mais uma data festiva. Ele é uma pessoa muito popular, muito conhecida ali no início da Alberto Brown. Eu estou falando do Francisco Amêndola, o Chiquinho da banca. Um abração para o Chiquinho. O meu amigo Roosevelt Carvalho Goiaba me encontrou comigo lá onde eu trabalho. Ele me falou que a filha dele está fazendo aniversário hoje. Eu anotei o nome da filha dele no jornal que ele me deu. Só que acabei deixando o jornal no carro e agora não estou lembrando o nome da sua filha, Roosevelt. Você me pediu, eu sei que ela faz aniversário hoje. Quero que você me desculpe por não ter anotado o nome dela, mas deixei o jornal no carro. E a gente, com a idade, a gente esquece, né? Mas deixa aí. Os parabéns para sua querida filha que está fazendo aniversário hoje. Você me perdoe o nome. Semana que vem eu vou lembrar o nome, eu vou pegar o nome dela e falo, tá bom? Aproveito e mando um abração para você e para a Diné. E você me desculpe porque eu anotei, mas pisei na bola, tá bom? Vamos agora falar de evento. Hoje quem está comigo aqui é o nosso amigo Duva Canzato, flamenguista, que ainda está acreditando que vai ser campeão brasileiro. Não acredito mais, não. Ele falou que desse ano não vai ser, não. Ele já não está mais no cheirinho, não. Chega, acabou o cheiro. Eu estou falando aqui da feijoada da Campesina, ainda está um pouquinho longe, será no dia 9 de dezembro, mas você já pode colocar na agenda. É uma saborosa feijoada, a Campesina vem fazendo essa feijoada já há um bom tempo. É um precinho camarada, é baratinha, tá? R$15, pode levar para casa e ela será servida das 12 às 15 horas, tá certo? Então aí, 9 de dezembro, coloque na agenda mais uma feijoada na Campesina, tá bom? Vamos para os meus recados de utilidade pública, que hoje, como eu sempre falo, está aí na telinha os dados da APAI, a importância de nós ajudarmos a APAI continuar ajudando a Nova Friburgo. A gente sabe que as entidades, todas elas, vêm sofrendo bastante, aí com a economia nossa, que ainda está patinando. Na verdade, que o Brasil já está patinando na economia desde o final de 2014. Os governos fizeram tanta lambança, né? Principalmente a dona Dilma Rousseff e companhia, e a gente vem sofrendo até hoje com isso. Essas entidades sofrem muito. E ainda tem aí a prefeitura também, que não é pontual no pagamento dos seus compromissos. Então, é importante ajudarmos a APAI, estão os dados na telinha aí, tá certo? São entidades friburguenses que fazem a diferença. Um outro número que eu peço para colocar na telinha é o 2523-4590, que é o disco de denúncia da Polícia Militar. É muito importante nós ajudarmos a Polícia Militar a fazer a nossa segurança.
E uma das formas é usar o disco de denúncia. É seguro, não tem problema nenhum. Pode também usar o WhatsApp do 11º Batalhão, que é o 981-325273. Outro número que eu colocava, parei também já há cerca de 3 semanas, é o disco de iluminação pública. Por quê? Porque a prefeitura simplesmente parou com a manutenção da iluminação pública. E a história é sempre, né? Apesar do governo Renato Bravo estar prestes a completar 2 anos, eles não conseguem fazer uma licitação. Eu não sei se é incompetência mesmo ou se usa desculpa de licitação para não prestar o serviço. Enfim. Uma moderna, mas não querem prestar o serviço? De repente eles entendem que a iluminação pública não é tão importante, querem gastar em outra coisa. Aí fica nesse enrola aí, com a desculpa de licitação, né? Desculpa furada. Toda vez que vocês ouviram um homem público, é muito comum aí na televisão, né? Quando é apresentada uma matéria cobrando alguma coisa do poder público, aí quando vai falar com o poder público é sempre a mesma. Não, nós estamos preparando a licitação. Isso é desculpa esfarrapada. Licitação, eu posso falar de cadeira que eu conheço como funciona a legislação própria. Já participei dos 2 lados do balcão em licitação. É desculpa sempre. Isso é indolência, incompetência, não querer fazer. Toda vez ouvir um homem público falar que não tem alguma coisa de fora de licitação, é desculpa. Então não tem telefone de iluminação pública até que a prefeitura volte a cumprir a sua obrigação, que não é mais nada que obrigação, até porque nós pagamos uma taxa de iluminação pública bem cara. Eu fico perguntando ao prefeito Renato Bravo, para de cobrar a taxa de iluminação pública, prefeito, você não presta serviço? Para que você cobra? Já que tem uma desculpa de licitação, vamos também deixar a gente ter uma desculpa de não pagar, só que não pode, que isso é outro absurdo, está lá junto com a conta de energia elétrica, se você não paga a conta de energia elétrica, fica sem energia em casa e paga uma taxa de iluminação pública por um serviço que não tem. Isso é uma vergonha. Cá entre nós, isso aí eu fico me perguntando onde é que estão os nossos vereadores, que a gente não ouve falar nisso. Aí também tem mais o nosso outro Ministério Público também, que a gente não vê falar nisso. Como é que se cobra um serviço que não se presta? Enfim, esse é o Brasil que a gente sonha que mude, mas é muito complicado, né? Um outro telefone que eu também não parei de dar é da Secretaria de Horta e Mobilidade Urbana, a Secretaria Dorminhoca, porque não dá para dar o telefone de uma secretaria que não cuida da ordem, Friburgo Gades Ordem Pura, e mobilidade urbana é uma coisa ali, de vez em quando ela acorda, como acordou lá nas Brownies, fez uma modificação lá, aí volta a dormir, a Secretaria Dorminhoca. O pessoal adora dormir nessa secretaria, então não tem telefone também não. Agora vamos falar de quem merece que eu fale, que é a creche Berçário São José lá em Conselheiro. Presta um relevante serviço, são mais de 100 famílias atendidas, são mais de 100 irmãs que podem trabalhar porque tem a creche, que sofre também com aí a falta de compromisso da prefeitura com os seus pagamentos, né? Pagar atrasado. Então os dados estão na telinha, você também pode ajudar se quiser com produtos de limpeza. Veja, álcool, desinfetante, sabão de coco, sabão em pó, papel higiênico, lenço umedecido, vassoura, rodo e pano de chão. Pode ser entregue na rua José Ernesto Quinucci, 53, pertinho do Big Blue, lá na sede da creche. Vamos fazer o meu primeiro registro, que é a ladainha anual, que já tem 1 ano que eu falo nisso. Hoje o meu amigo Goiaba falou que um vereador falou com ele que ia correr atrás para consertar a tampa do bueiro. Não é consertar só a tampa do bueiro, não. É consertar a galeria. Não adianta ter uma tampa bonitinha se não vai escoar água. Isso aí é uma vergonha. Isso é um atestado de incompetência, é um atestado de indolência, de falta de compromisso da prefeitura com a população. Isso fica lá na rua Prefeito César Guinle, ali na Ponte da Saudade, em frente ao número 1777, esquina com o nome Moreira Herdia. Ali vocês viram que está seco. Agora com chuva, passa lá. É uma poça enorme, as pessoas não podem ir ali, qualquer carro que passa suja todo mundo, é horrível. Isso é um atestado de incompetência, indolência, todas as ausências possíveis. E quando eu falei, aí o nosso prefeito finge que não vê, né? Cara de paisagem. É uma pena, né? Que Friburgo tenha chegado a esse ponto. Fico me perguntando o que faz a administração se realmente tem lá. Não deve ter. Se tem, está só no papel. As secretarias aí que deveriam cuidar disso, Secretaria de Obra, eu não sei que obra ela anda fazendo, né? Deve ser mais uma Secretaria do Dorminhoca. Outro que eu quero falar, esse já é uma parte boa da cidade.
Eu falo aqui que eu gosto muito de falar da Nova Friburgo que dá certo, né? Essa Nova Friburgo que dá certo, ela é formada por uma série de entidades, como aqui mesmo eu falei em duas hoje, né? Na APAI, falei na creche berçário de São José, são as Novas Friburgo que dão certo, que funcionam. E também tem a Nova Friburgo que dá certo através dos nossos nomes, dos nossos representantes. Friburguenses que não só aqui fazem muito pela nossa cidade, mas fora também levam o nome da nossa cidade, fazendo belos trabalhos. E eu quero falar de um friburguense, em verdade eu li essa matéria já tem um bom tempo, mas me faltou a oportunidade de falar. Ela saiu publicada no jornal O Globo do último dia 21 de outubro. Tá? Eu vou pedir aqui ao Duva para pegar a foto. Desse friburguense que eu estou aqui com o dedo. Esse friburguense. Eu vou ler um pequeno trecho dessa matéria. Diz o seguinte, a matéria: o maestro que já regeu mais de 1001 vozes, Christian Bisotto, que está à frente de 7 corais, diz que qualquer um tem capacidade de cantar. Basta um estudo e treinamento. Essa matéria é da jornalista Natália Boeri. Diz o seguinte, abre aspas: maestro, qual é a música? Se a pergunta for feita a Christian Bisotto, a resposta vai variar bastante. Da MPB à canção indígena. Regente dos coros do DETRAN, do Tribunal de Contas do Estado, do TCE, do Centro de Integração Empresa-Escola CIE e da Companhia Em Bando, além de ser diretor musical e pianista dos grupos vocais da Seis Gran Rio, do Imperato e da Voz Carioca, ele poderia ser considerado o rei dos corais do Rio. Mas, modesto, Sua Majestade prefere não aceitar o título. Diz ele: eu me considero um devoto da arte do coral, que é agregadora, tem uma função social de integração, é democrática, promove a transformação e trabalha a cooperação e colaboração, que são valores em que eu acredito profundamente. E o conceito de monarquia não combina com esse propósito, acredita ele. Ele é daqueles que queriam que o dia tivesse 30 horas, só para conseguir trabalhar mais um pouquinho. Coisa de quem tem a paixão como ofício. A relação de Christian com a música começou ainda na infância, em Nova Friburgo. Christian Bisotto é filho da nossa terra, então a relação dele com a música começou aqui em Nova Friburgo, na região serrana, onde nasceu. Cresceu cantando com o pai, o violinista Giovanni Bisotto, que deu aulas para a cantora Marina Lima. Mas foi o avô materno, pianista, seu grande inspirador. Descobriu que era com as teclas e não com as cordas que iria conviver. Ou seja, é um filho da terra, filho de outro talentoso friburguense, que é o Giovanni Bisotto. E é muito bom, a matéria continua, mas é bem longa, vamos parar por aqui. Mas é só para render minhas homenagens ao Christian Bisotto, que como fez questão de dizer que é filho da terra, filho de Nova Friburgo, e também ao seu pai, que é uma pessoa tão querida na cidade, o competente, que é o Giovanni Bisotto. Fico feliz, Giovanni. Parabéns pelo seu filho que tem. Você é uma pessoa que é uma lutadora pelas nossas coisas. A gente sabe que santo de casa não faz muito milagre, mas você faz parte, o Giovanni, dessa Nova Friburgo que dá certo. E é muito bom ver o seu filho levando o nome da nossa cidade, com tanta competência, com tanto trabalho. Fica o meu registro aqui, a família Bisotto, pelo trabalho do Cristo e do seu pai, o Giovanni. Está registrado. Isso posto, vamos para o programa da noite. Como eu disse, eu vou conversar com mais um friburguense que, no último dia 7 de outubro, teve seu nome nas nossas urnas, à nossa disposição, para que pudéssemos votar em candidatos da terra. Infelizmente, ele não conseguiu a almejada cadeira, mas vai poder nos falar dessa experiência, como é que ele viu a campanha eleitoral, que lições ficaram, o que ele pretende, se ele pretende continuar na política ou não, enfim. E eu estou falando de Flávio Melo, que foi candidato a deputado federal. Flavinho, obrigado por ter vindo. Boa noite. Boa noite, agradeço. De antemão, queria parabenizar aí o Giovanni, o filho dele,
E lembrar que hoje, Modesto, está tendo hoje, sábado e domingo, no Teatro Municipal, um festival de esquete, que houve uma seleção e os alunos da APAE vão estar lá participando com uma peça de teatro. Eu não vou poder estar lá, mas queria parabenizar os 2 alunos lá e o professor Léo. Como é que são os nomes dos alunos? É o Jeffrey e a Silvana. Jeffrey, Silvana e o professor É Léo. o Leonardo Bevenuti, mais conhecido como Léo Abelha. Léo Abelha. Então, aí, parabéns à turma da APAE. Isso que eu falo. Quando eu falo que a APAE faz parte da Nova Friburgo, está certo, é um dos bons exemplos. Mas, Fábio, vamos lá falar dessa eleição. Foram 1.770 votos que você obteve. Sim. Desses 1.770, 1.263 no nosso município. Claro, quando você se candidatou, seu desejo era a votação maior, que lhe conferisse uma cadeira na Câmara Federal. Mas mesmo não tendo atingido o objetivo principal, de que forma você avalia essa votação, enfim? Modesto, de fato, né? Eu acho que todo candidato sempre espera mais do que tem. Acredito até aqueles que ganham esperam sempre ter mais. Eu achei que foi abaixo do que eu esperava, mas foram algumas conjunturas políticas, alguns erros, né? Algumas, não tem como negar algumas traições, Modesto, que tem. Não adianta a gente ser hipócrita e dizer que não existe. As pessoas se comprometem com determinadas coisas e no decorrer da caminhada a gente vê que a coisa não é muito assim. Infelizmente eu vim num partido também que não deu uma estrutura que a gente esperava. O resultado foi refletido nas urnas, né? Eu vim pelo Podemos, né? Convite do Romário, que é preciso lembrar que é uma pessoa que continua senador, né? Todas as vezes, eu já vim candidato a vereador outras vezes, né? Foi uma experiência para deputado federal, mas meu objetivo sempre foi Modesto. Óbvio que a gente almeja conquistar o nosso espaço para poder defender nossas propostas. Uma das causas que eu defendo, todo mundo conhece, que é a causa da pessoa com deficiência. E, de fato, Modesto, a gente conseguiu abrir muitas portas, independente do resultado ou não. O próprio Romário, ele continua na luta pela nossa causa, ele luta por uma coisa que não se lutava no Senado, que é a questão das doenças raras. Ano passado a gente conseguiu captar um recurso com ele para poder comprar o uniforme das crianças, material esportivo, e já tem a garantia dele poder mandar um recurso também. Por ter uma boa relação também, Modesto, com todos os segmentos políticos, a gente também teve, os 10 dias antes do segundo turno, depois da eleição, eu tive com o deputado Márcio Pacheco. Márcio Pacheco é do PSC, de um outro partido, mas que é uma pessoa muito ligada ao movimento de APAE, né? E ele foi muito bem votado, ele teve deputado estadual, teve 50 mil votos do PSC. Com certeza é uma pessoa que, além de abrir as portas para a APAE de Friburgo, vai ser quem a gente tem a maior esperança para que o Estado olhe com a dignidade que as instituições precisam ser olhadas, Modesto. Porque o Estado chegou a ficar 2 anos sem repassar 1 centavo para as instituições. Então, a política te propicia isso, você abrir portas que beneficiam não só a cidade, mas, sobretudo, a causa que você defende. Então, todas as APAEs do Estado, são 62, estão depositando muita esperança nele, porque é uma pessoa do movimento e que provavelmente ou ocupa uma cadeira como secretário de assistência social ou continua na Alerj, porque ele passa a ser uma grande liderança, né, do próprio governador. Então, para a gente, o importante é estar abrindo essas portas também, Modesto. Nós tivemos outra questão. Segundo matéria publicada no jornal Voz da Serra, o nosso município teve 6 representantes disputando cadeira na Câmara Federal. Esses 6 candidatos obtiveram, ao todo, né, em todo o estado, cerca de 62 mil votos e apenas 26 mil votos aqui na nossa cidade. Desse candidato, apenas Glauber Braga foi eleito assim mesmo, ele conseguiu pouco mais de 10 mil votos aqui na cidade, sendo que muita gente já não o considera mais um candidato da terra, não é? Mas assim, ele teve só 10 mil votos dos cerca de 40 mil que ele teve. Enfim, como é que você avalia, digamos, essa informação? O que teria levado o eleitor friburguense a distribuir apenas cerca de 26 mil votos nos chamados candidatos locais, candidatos da terra? Lembrando que em épocas passadas, por exemplo, em 2008,
nós tivemos, para deputado estadual mesmo, mais de 60% dos votos dos friburguenses foram para candidatos locais. Agora não chegou nem a 30%. O que teria acontecido que o friburguense deixou de votar como já votou no passado nos candidatos da terra? Tem gente que fala, né? Aqui nós tivemos um candidato a deputado federal muito bem votado, que foi o Luiz Lima. Ele conseguiu cerca de 15 mil votos. Ele tem uma forte ligação aqui com a cidade, inclusive já morou aqui. Há quem considere ele até um candidato da terra, mas ele esteve aqui mesmo no programa, falou comigo, tem muito carinho por Friburgo, mas ele é do Rio de Janeiro. O que você acha que aconteceu que o friburguense não quis votar nos candidatos da terra, hein? Eu acho que são vários fatores. Um é o efeito Bolsonaro. Sem dúvida, todos que caminharam no partido do Bolsonaro tiveram uma votação expressiva. Isso não foi em Friburgo, né? A gente via, eu nunca vi isso na minha vida, na política, pessoas procurando o número de candidatos do Bolsonaro que fizeram uma campanha legítima, né? Vamos todo mundo no 17. E todo mundo foi. Realmente, uma pessoa que eu até não conheço pessoalmente, mas a parte grande do grupo que acompanhou o Luiz são pessoas próximas a mim, amigos, conhecidos, e fizeram um trabalho, também tem que reconhecer, né? Um grupo grande se mobilizou, mas uma campanha com muita visibilidade, né, Modesto? Eu costumo dizer isso. Aquilo que faltou na minha não faltou no de muitos, né? A visibilidade. Eu tive muito pouco recurso. Você precisa ter um mínimo para poder que as pessoas saibam que você é candidato. O efeito Bolsonaro é um fator desses, entendeu, Modesto? De que o pessoal foi, tanto nos deputados de fora, porque não foi só o Luiz Lima do PSL que teve bastante voto. Outros deputados do PSL também foram bem votados. Mas era o momento, né? O povo queria mudança. E o outro motivo, acredito, que as pessoas não se sentiram representados por quem estava, né? Não de todo mal, né? Porque o Anderson foi bem votado em Friburgo, né? Teve uma votação expressiva, né? Nós tivemos outras pessoas que não tiveram uma votação expressiva em Friburgo, mas no Estado foi bem, que é o caso do Alzimar, né? Quase 15 mil votos, pessoa também séria, meu amigo. Então, teve esses fatores. Agora, eu acho que foi muito nessa questão da falta de identidade com quem estava. A prova foi na votação, né? O Glauber teve, acho que, 25% dos votos que ele teve anteriormente. Teve então, em Friburgo? Isso. Ele foi eleito em 2014 com cerca de 83 mil votos. Dos 83 mil votos, 39 mil foram em Friburgo. Ele teve praticamente 25% dos votos mesmo que teve na eleição passada aqui. E esse voto pulverizou. O próprio partido meu, por isso que eu digo alguns erros, falta de articulação. Nós tínhamos 2 candidatos a deputado federal, uma coisa que não estava planejada e acabou vindo. Não vou entrar no mérito, que está certo, que está errado, mas acaba dividindo, né? Eu e Adriano, que é meu amigo, né, ele teve um pouquinho mais de voto que eu, isso aí acaba dividindo também, e muitos candidatos de fora. Agora, Modesto, preciso falar algumas coisas que as pessoas não gostam de falar, né? Mas, infelizmente, Modesto, tem alguns aspectos na política que não mudam, porque a compra de voto é muito difícil você afirmar que ela porque é difícil provar. Por quê? Porque quem recebe está cometendo crime. E quem compra está cometendo, acaba ficando uma coisa meio obscura. Então, chama muita atenção, deputados, às vezes, com poucas ligações, até com as pessoas que trabalharam por ele, de repente tem uma votação maior, né? Isso chama atenção. Qual o vínculo, qual a identidade? Isso a gente percebe nas entrelinhas, né? Isso a gente percebe que não mudou muito. Mas isso não é justificativa para dizer que foi por esse motivo que teve. Mas tem a influência, sim, né? A gente vai continuar essa conversa, já recebi o dedinho ali do Vinha Cansado. A gente vai para um intervalo, volta rápido. Voltamos daqui a 2 minutos. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Mais
verde? O que você tem feito para evitar o desperdício de água? Você pode poupar muito fazendo pouco. Reduz o tempo no banho e feche o chuveiro ao se ensaboar. Ao lavar roupas na máquina, use sempre a capacidade máxima. Aproveite a água da máquina para a limpeza da sua casa. Feche as torneiras ao executar as tarefas do dia a dia. Cada minuto pode ser muito. Cuidar da água é preservar a vida. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos. Apoio EBMA. Estamos retornando, conversando com o Flávio Melo. Ele estava falando da dificuldade desse cenário. O friburguense votou pouco nos candidatos da terra, né? São muitas razões, né? Você citou aí, por exemplo, de repente não se sentir representado. O Glauber Braga mesmo, na eleição de 2014, ele teve quase 40 mil votos, agora teve 10. O Glauber Braga fez uma escolha de caminho político dele e muita gente que votou no passado nele quiseram vir por outro caminho. Mas não foi só isso, né? Você tem razão num ponto, quando eu me lembro que na eleição de 82, eu falei isso aqui já no programa passado, foi uma chamada eleição voto vinculado, né? Então, aqui em Friburgo, você votar no prefeito, você tinha que votar, se quisesse votar naquele prefeito, você tinha que votar em todos os candidatos do mesmo partido. E dessa vez, só que na época era obrigatório, porque a lei mandava, dessa vez não foi assim, foi voluntário. Era o camarada que queria votar no Bolsonaro e falava assim, eu quero votar só em candidato do Bolsonaro. Aí saia procurando. Isso é um fato. Isso aconteceu, eu mesmo, tem pessoas da minha relação que chegavam para mim, que isso é comum, eu sempre falo, eu não peço voto a ninguém para ninguém, mas muita gente vem me pedir, perguntar a opinião. Quando me pede, eu dou. Então eu cansei de gente que me encontrava comigo, aí telespectadores mesmo, Modesto, quero votar no Bolsonaro. Quem é que você indica do partido dele? Tem que ser do partido dele? Tem que ser só do partido dele. Tá bom, aí você, dentro daquilo que você conhecia do partido dele, porque só queria votar no 17. Não, mas não, só 17, tá bom. Isso é um fato. Agora vamos lá para outro fato, né? Você já falou aí, você foi candidato a deputado federal pelo Podemos, né? Que teve o Romário como candidato a governador. A verdade é que o Romário, até determinado momento da campanha eleitoral, até mesmo um pouco antes, eu vou citar um fato aqui, o Datafolha publicou uma pesquisa cujos dados foram coletados entre os dias 21 e 21 de agosto, ou seja, faltando só 45 dias para as eleições. E nessa pesquisa, estavam empatados tecnicamente na frente Romário e Eduardo Paes. O Witzel tinha 1% de intenção. E no final, quando veio o primeiro turno, o Romário teve uma votação que eu diria melancólica, 8%, muito pouco. Você acredita que... E você, eu sei que você mesmo acabou de falar no Romário, eu sei que o Romário, né, é uma pessoa que dá uma força para, digamos, essas entidades das APAES, mas você acreditou muito nele e você esteve comigo na rua, você falou, não, votar no Romário. Até que ponto você acredita que essa reviravolta anti-Romário possa ter atrapalhado quem estava apoiando ele? Eu acho que é uma tendência natural, assim como quando o Bolsonaro subiu, todo mundo subiu com ele, quando o juiz subiu, todo mundo subiu, e quando o Romário caiu, todo mundo caiu. Existe essa tendência. No entanto, é óbvio que não dá para tapar o sol com a peneira, que desde o primeiro debate, ele foi muito mal, né? Ele foi mal nos debates, né? Não estava firme, não estava seguro. Preciso reconhecer, não adianta dizer que foi bem, que não foi. E a partir dali eu senti que a coisa começou a... Mas você sentiu isso na rua, de pessoas assim, Flavinho, eu queria votar em você, mas no Romário não dá? Depois dos últimos debates, sim. Né? Mas eu, de toda forma, eu sempre mantive a minha linha, eu continuei, até o pouco material que eu tive menos recursos que eu tive para vereador, eu fiz questão de colocar, até porque o meu presidente, fosse de novo, seria o Álvaro Dias, eu sempre achei uma pessoa extremamente ponderada, então eu fui muito na linha de coerência. Eu fui com quem eu acreditava para presidente, com a causa que eu defendo e por um partido novo, né? De toda forma, o partido é novo. Eu acreditava na renovação, eu só não acreditei que ia despencar tanto, mas a política é isso, né? Eu acho que
Ele tem mais 4 anos para se recuperar, para se preparar melhor, se ele pensa em voltar novamente. Mas eu acho que tanto para ele quanto para mim foi uma experiência, né, que a gente... Mas de qualquer forma, você acredita que isso, de certa forma, te atrapalhou um pouco também? Ah, sim. No final, sim. A gente percebia, porque ele foi muito mal nos debates. Eu achei, assim, bem abaixo até do que a gente esperava. Você já começou falando de dificuldades, não é? Vamos aí falar... Quando a gente fala em dificuldade, né, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é falta de dinheiro, né? Sim. Nós estávamos falando há pouco aí sobre essa questão no intervalo. Nós tivemos candidatos aí que, por exemplo, o fundo partidário no estado do Rio do MDB, quem mais recebeu foi a filha do seu Eduardo Cunha, que não foi eleito. Ou seja, o dinheiro é importante, mas para muita gente não foi definitivo. Certamente dinheiro fez falta para você. Mas que outras dificuldades você acredita que enfrentou nessa campanha? Você vai me dizer que dinheiro certamente foi uma delas, mas que outras coisas mais que você falou, puxa vida, como é que eu vou fazer para vencer isso? Você já falou em traição? Em traição não sei em que sentido você falou, porque uma coisa eu não considero traição. As pessoas, às vezes tem político que falam assim, puxa vida, o eleitor me traiu. O eleitor não traiu porque o voto é dele, não é da pessoa. Sim. Mas traição existe às vezes em termos de questão de apoio. Eu gostaria que você falasse, não quero que você fale nome traidor, sim, não, mas eu quero que você fale em termos de dificuldade, além de financeiro, o que mais que você enfrentou que você imaginava que não enfrentaria? É exatamente isso, Modesto. Quando o Romário, naquele primeiro momento, estava em evidência, a aproximação era total de algumas pessoas. Na medida que viram que ele estava sucumbindo, as pessoas se afastam. Uns com mais cautela, outros explícito, de uma hora para outra a pessoa está apoiando o outro. É um direito, né? Agora, algumas palavras compromissadas, não cumpridas, eu considero um pouco de traição. Sim. Mas isso veio de seu partido? Não, veio de pessoas próximas, né, que se comprometeram com determinadas coisas. Eu não sou o primeiro a enfrentar isso, né? Eu só não gostei da fala de um deles que disse, Flavinho, mas política é assim. Eu falei, para você. Para mim, eu só cumpro aquilo que só falo aquilo que eu posso cumprir. Se eu não puder cumprir, eu sei que no decorrer da caminhada existem outros fatores. A gente, por exemplo, teve um outro fator que dificultou, no meu caso específico. Durante 8 anos, antes de vir trabalhar na APAI de Friburgo, eu fui coordenador das APAIs do Estado. Então, eu fiquei durante 8 anos da minha vida percorrendo o Estado do Rio e ajudando a fundar a APAIs. E, no início do ano, uma das razões para eu vir é que o presidente das APAIs estaria me apoiando, fazendo visita nas APAIs comigo para me apoiar, mas uma fatalidade do destino, ele veio a falecer também. Isso deu uma certa ruptura, né? Foi um dificultador. Tanto é, Modesto, que falta de estrutura mesmo, eu quase não saí de Friburgo. E eu consegui captar 600 votos fora. Quer dizer, se eu tivesse, algumas coisas tivessem acontecido, com certeza eu teria uma votação melhor, porque sem sair quase eu tive 1/3 dos meus votos fora de Friburgo, né? Então isso para mim é importante. Saber que a gente também tem um leque muito grande. O reconhecimento da APAI de Friburgo é muito grande aí fora. A gente sabe, não é demagogia, né? Mas realmente a gente passou a ser referência para as demais instituições. Mas, de toda forma, a gente está bem amparado, né? O que a gente observou também, Flávio, eu lido com o meio político desde 82, quando eu voltei para Friburgo e... Naquela época eu me engajei na campanha eleitoral do Dr. Heródoto prefeito. De lá para cá eu participei de várias campanhas, dentro delas, né, em coordenação, em controle. Sempre fui uma pessoa de bastidor, mas eu participei de várias campanhas. Trabalho que a gente faz em pesquisas também, e também o programa de televisão já tem 18 anos, então a gente conhece bastante, mas como é que funciona. E a gente sempre tinha alguns padrões de campanhas eleitorais. E em 2016, em alguns centros, já houve... São Paulo, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo já mostrou de certa forma, e agora em 2018, uma série de paradigmas comuns nas campanhas se sucumbiram. E muita gente foi para a rua para fazer campanha
Alguns perceberam essa mudança e buscaram outros caminhos. Outros ainda foram dentro daqueles métodos tradicionais. Até que ponto você acredita que você não conseguiu entender esse novo movimento? De repente você apostou em coisas do passado que hoje não estão funcionando mais? Assim, o Modesto, eu entendo muito como uma eleição atípica. A gente vê claramente que a população queria uma mudança radical. E o meu posicionamento político, eu nunca fui da linha do denuncismo. Né? Eu acho importante você estar denunciando, né, como político, tá apontando as dificuldades, mas para a gente que vem do meio de trabalho, de execução, que é a PAI, né, que perde, levanta, perde, e de trabalho, a gente sabe o quanto que é difícil você executar. O papel de crítico ele é muito positivo, sobretudo na saúde. Né? Você vê que atacar a saúde é sempre uma coisa... Mas todos atacam, isso não é um diferencial. Sim, mas eu quero dizer no sentido de que você, se perceber, as pessoas gostam muito do tom crítico. Isso eu quero corrigir. E eu sou muito construtivo. Eu trabalho muito na linha de buscar o que está de errado, mas vamos buscar uma solução. Sim, mas você acredita que você conseguiu passar sua mensagem? Porque isso é uma grande questão e tem uma coisa que você pode botar na cabeça, hein? Sim. As próximas eleições vão mostrar isso. Ela pode ter sido atípica em algumas coisas, mas na forma do candidato falar com o eleitor não foi, não. É a nova forma que o eleitor quer que o político fale com ele. O eleitor não, até porque isso aqui, ó, fez a mudança de ponta cabeça. Da mesma forma que a televisão fez, é como meu pai falava, meu pai falava que quando ele começou a entender eleição, né? Você ouvia falando de eleição pelo rádio, né? Aí depois veio a televisão e mudou tudo, né? Aí passou a ser a televisão, né? Não, tem que ter tempo de televisão. E agora mostrou que isso não é bem por aí. O que eu estou dizendo é nesse aspecto, de enxergar que a forma de falar com o eleitor tem que ser diferente. Você conseguiu entender isso antes das eleições? Está entendendo agora? Estou entendendo o que você quer dizer. No entanto, tem algumas coisas que são interessantes, Modesto. Por exemplo, a dificuldade, eu não sabia, eu nunca tinha participado de uma campanha de deputado, das pessoas gravarem o número das pessoas. É impressionante o que tinha de pessoas que queriam votar em fulano, mas não tinha o número. Foi uma coisa extremamente... me chamou a atenção isso. Né? As pessoas, não sei se é muito candidato para votar, não estou generalizando, mas eu vi essas dificuldades nas pessoas de muito número. Né? Tinha gente que em cima da hora estava procurando senador, a maioria não tinha o político definido. Aí, nesse sentido, quem consegue dar uma visibilidade maior no final, se mostrar mais presente, seja através de rede social, outros fatores, realmente a pessoa ela sobressai. Você tem gente na rua, as pessoas se identificam muito com o movimento. O movimento mostra que você tem força. E até o próprio adversário usa um pouquinho isso. Ah lá, tem recurso, tem chance. Você ouve muito isso. Mas você vê como é que são as coisas, né? Você sabe mais ou menos... Você viu a prestação de conta, por exemplo, do Bolsonaro e do Haddad? Um gastou 20 vezes mais do que o outro. Mas um camarada conseguiu fazer uma campanha, ele usou os meios mais modernos e fez uma campanha de sentado em casa. Porque ele conseguiu falar com as pessoas. Sim, sim. Usou o quê? Usou mecanismo que... Vou te falar uma coisa para você. O candidato que não entender que aquela campanha que você tem que contratar cabo eleitoral para pedir voto para você, que você tem que estar distribuindo santinho na rua, não entender que essa linguagem não funciona mais, que botar fotografia em jornal não vai resolver, vai ficar no caminho. E tem alguns aspectos, né, interessantes também na política. Eu venho falando de coisas até que as pessoas não costumam dizer. Por exemplo, se eu sou um vereador, eu tenho o meu mandato, né? Eu posso, aí eu me proponho a vir candidato a deputado, como tivemos todos os meus amigos, né? O vereador, ele continua na mídia. Continua, claro, isso é uma vantagem. Uma vantagem gigantesca. Não deixa de ser uma vantagem. Porque a pessoa está até o último dia da campanha na mídia e você não pode sequer aparecer.
Então, a reforma política tinha que abranger essas Mas questões. a reforma foi feita por quem? Pois é. Para quem já está lá, Quem né? já está. Você acha que o deputado... Eles deram, de certa forma, eles deram com os burros na água, porque eles pensaram certas coisas que não acabaram não dando certo. Mas eles fazem para ele mesmo. Vamos falar uma outra questão agora, só um pouquinho da campanha, né? Vamos começar a falar um pouquinho de futurologia, né? Porque você foi candidato a vereador mais do que uma vez, mas vamos falar da última eleição, você teve 703 votos. Sim. E agora você obteve quase o dobro, querendo ou não, muito mais pessoas se dispuserem às urnas, né, para votar em você, passaram a te conhecer de uma forma ou de outra, né? Isso aí a gente costuma chamar aí, esses votos que um candidato obtém, né? Chama-se de recall eleitoral, né? É o termo que eles gostam de usar. Isso pode ajudar ou não, né? Se você não souber se manter na crise da urna, vai resolver muito. Mas você tem um recall eleitoral que é quase que dobrar uma votação, né? Quase o dobro de pessoas botaram o seu nome nas urnas e te conhecem. Eu não sei se você pretende se candidatar em 2020. Se te pretende, de que forma essa votação maior te estimula e o que você entende que precisa fazer para manter esses números e aumentar os números? Por exemplo, imagina que você pretenda ser candidato a vereador daqui a 2 anos. Modesto, é prematuro dizer, porque a política ela vai movimentando, a nossa vida vai mudando no decorrer do processo. É óbvio que a gente está no movimento, tem que estar presente, e enquanto eu estiver na política e a política beneficiar o segmento que eu represento e a própria instituição, eu vou continuar na luta. Quem tem que ditar se você deve vir ou não são as próprias pessoas. E isso é um grande orgulho que eu tive nessa campanha, Modesto, que a gente sabe, de um modo geral, as pessoas que votaram na gente. E assim, eu fiquei extremamente feliz com as pessoas com voto de qualidade. Qualidade que eu digo é o quê? Eu tenho uma questão que eu vejo muito na política, é a questão da saúde. E eu nunca fiz favorecimento em ninguém. Não adianta eu ligar para mim e pedir vaga na PAI, que não vai ter, através de mim, porque lá tem um critério. São as pessoas que votaram em mim que me estimulam. Pessoas sérias, pessoas benquistas na sociedade e que viram em mim a possibilidade de estar representando eles, né, no Congresso, né? Que também é uma forma de motivar a gente, a seriedade das pessoas que votaram em mim. Isso é o meu grande estímulo. Mas você hoje seria... imagina que se hoje fosse... Se nós já estivéssemos em 2020, você pretende se lançar candidato a vereador mais uma vez? Olha, Modesto, eu vou esperar um pouco. Eu pretendo, sim, estar na política. De qualquer forma, eu vou estar envolvido na política. Você não sabe se será candidato? A vereador, ou se eu aguardo mais umas conjunturas estaduais aí, tem que esperar ver o alinhamento. Você pode tentar até ser candidato a prefeito, por que não? Todo cidadão, né? Até você, o nosso amigo ali, eu costumo até dizer, qualquer cidadão tem o direito, né? Eu tive 2 grupos aí de políticos na cidade, me chamaram para trocar ideia, né, sobre a minha experiência nisso. E nós estávamos verificando uma coisa importante, né? Diferente de outras épocas passadas, que Friburgo tinha aqueles nomes, né, já carimbados, né? Não, Heródoto Bento de Melo, Paulo Azevedo, Feliciano Costa, Amâncio Mário de Azevedo e outros nomes mais recentes. Dessa vez, se você pensar bem, nós não temos nenhuma referência dessa absoluta. Que alguém fale hoje olha, se for candidato, tem muita chance. Eu converso com muita gente e ninguém aponta. Então, é uma eleição que realmente pode aparecer nomes que hoje ninguém imagina que possa ser candidato e ganhar. Então, hoje, se você vai, mas fulano não tem condição, alto lá, hein? Cuidado, porque ela pode criar a condição. É porque, como o Jorge Carvalho sempre diz, fundo de poço de político tem mola, né? E pior que tem gente que nem... tem gente que pode se tornar um prefeito sem nem ter concorrido nada e hoje está olhando a gente, nem imagina que vai ser candidato e aparecer um novo, nunca se sabe. Alguém podia imaginar que aquilo lá em Minas, o Zema, iria ganhar? O Witzel no estado do Rio? Quem garante que não pode aparecer um Witzel em Friburgo? Não sei. O Duva já está ali perturbando a gente. A gente vai para um rápido intervalo, voltando daqui a 2 minutos.
Somos feitos de médicos, enfermeiros, somos pacientes e impacientes, nascimentos e curas, somos família e somos equipe, somos encontros, somos procura, buscamos respostas, somos perguntas, somos máquinas e diagnósticos, sorrisos e lágrimas, somos descobertas e certezas, somos a força e somos a vida. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Estamos retornando, conversando hoje com o Flávio Melo, foi candidato a deputado federal, e agora a gente está falando um pouquinho de futurologia, né? Ele aí já disse que ele pretende continuar na política, não sabe se será candidato ou não, mas pretende continuar na política. Flávio, você em 2016, você concorreu pelo PP, e agora você concorreu pelo Podemos. Você acredita que vai continuar nesse partido? Você acha que ele pode se tornar um partido competitivo? Lembrando de uma coisa importante, a menos que eles mudem a legislação, na eleição de 2020 será proibido coligações, ou seja, o partido para fazer vereador vai ter que ter quociente eleitoral dele, não vai dar mais para você votar no partido X e entrar o vereador do partido Y da coligação. Isso vai obrigar o quê? Que os candidatos queiram realmente serem competitivos, tem que pensar muito bem. Não adianta estar num partido sem nenhuma força, porque ele pode ter, como já aconteceu em Friburgo, né? Tivemos votações aí, candidatos que tiveram votações maravilhosas. O Reinaldo Rodrigues é um grande exemplo, teve mais de 2.000 votos, não foi eleito. Como é que você pensa fazer da vida? Você acha que você continua no Podemos? Pode mudar de Podemos? E aí? Eu, Modesto, eu não tenho... Eu não sei como é que foi a sua experiência com o Podemos, se você gostou. Não foi boa, não. Mas a gente sempre tem que acreditar, como eu venho de um lugar que trabalha a reabilitação, acredito que o partido pode repensar e se reabilitar, porque o que precisa é uma reabilitação partidária, né, em termos de Por sinal, tem muito partido aí que precisa se reabilitar, né? Pois é, né? E o partido agora é um partido que realmente ele continua com peso nacional, né? O Podemos hoje tem 3 senadores da República. Ele continua com Álvaro Dias, inclusive cotado para ser presidente do Senado. Tomara que seja, né? Que ninguém, eu espero que não me cometam a barbaridade de reeleger, botar Renan Calheiros de volta lá, né? Que só o povo de Alagoas para botar esse homem de volta lá. Quando eu falo de Alagoas, eu estou cobrando mesmo alagoano, desculpe. Votar em Renan Calheiros, meu Deus do céu, vocês gostam de sofrer, hein? Pelo amor de Deus. Agora a gente precisa aguardar, né, Modesto? Aguardar as coisas, a composição até a nível de Estado, né? A gente tem que ver como vai ficar. Agora, é o que você falou, até o fim da coligação, por exemplo, nós tivemos uma dificuldade, o Podemos. Foi um outro erro do Podemos, que quando a gente se propôs a vir candidato, o partido ia vir puro, sem coligação nenhuma. Faltando poucos meses, se viu obrigado, porque o partido, infelizmente, além de ter um fundo partidário pífio, é um partido que não teve tempo de TV, a gente não teve visibilidade nenhuma. É um partido que coligou com o PR. Resumo da ópera, elegeu todos do PR, não elegeu nenhum do Podemos Federal. Então foi uma sucessão de circunstâncias que quem está de fora muitas vezes não percebe. E já na próxima eleição, de fato, Modesto, vai ser o partido e o Podemos continua com peso nacional. Então ele é um desses que sobrevive, né? E agora começam as brigas, todo mundo querendo pegar esses partidos, né? Isso é comum, né? Mas aqui ainda ter o nosso presidente ainda, eu não sei como vai caminhar, mas a princípio, no primeiro momento, ainda continua. Mas você sabe que muita gente não sabe, né? Mas nós estamos aí há ainda 2 anos
da eleição para prefeito, para vereador, mas as coisas já começaram a se mexer. No dia seguinte, né? Já começaram a se mexer. Eu estou falando porque eu mesmo tive a oportunidade de fazer palestra aí para 2 grupos sobre pensamento de 2020. A gente já vê que tem pessoas aí se mexendo, né? Que isso é outra coisa importante, né? A linguagem das redes sociais, por exemplo, não dá para você chegar na última hora achando que você vai... Rede social você tem que plantar. Já vai trabalhando. Muita gente fica perguntando de onde o Bolsonaro... O Bolsonaro foi uma cria das redes sociais. Vamos pensar sério. Você imaginou em 2014, alguém imaginava ver Bolsonaro presidente? Era um deputado, estava há muito tempo lá, uma boa votação, que ele foi muito bem votado em 2014, mais de 500 mil votos. Mas ele foi um que soube muito bem lidar com essa situação e chegou competitivo, né? Porque podia ser outro. Sim, mas eu vejo que a rede social, claro, ela ganhou uma força absurda, mas até para você usar a rede social, você tem que ter os impulsionamentos quando ela não é espontânea, né? Isso também gera gasto, tudo tem. Mas aí que está a história, né? No caso, Bolsonaro, não. Bolsonaro fez uma façanha que ele conseguiu... eu mesmo faço parte não faço parte de muitos grupos, porque senão você nem tem tempo, né? Então, em verdade, eu só tenho 3 grupos que eu faço parte nas redes sociais. Mas todos os 3 grupos, ninguém era ligado a Bolsonaro, mas todo mundo postava coisa do Bolsonaro. Mas eu porque pergunto se deu o mesmo efeito era voluntário, foi voluntário isso. Quer dizer, as pessoas postavam no nosso grupo porque queriam. E isso não é fácil realmente, não. Esse fenômeno Bolsonaro, não fica imaginando que vai acontecer toda hora, né? Mas mostra que eles se estruturaram muito bem através das redes sociais, como se fosse uma cadeia, né? Mas eu ainda não vi esse efeito todo numa campanha para deputado, para vereador. Acho que a tendência é essa mesmo, não tem como fugir, né? É essa, mas eu não vi esse efeito tão grande em relação aos candidatos a deputado. Então, eu vou te provocar você. Vamos lá, o que você imagina, isso aí é a tua cabeça, é que essas eleições de 2018, que lições você acredita, se você acredita que deixaram, né? Que às vezes você pode achar que não deixou nenhuma. Que eleições você acredita que a eleição de 2018 deixa para as eleições de 2020, se você acredita que essas lições realmente têm lições a serem repassadas? A lição que fica é que a população quer mudança, ainda continua querendo mais mudança. Esse foi o primeiro passo de uma mudança. Se você vê o número de candidatos militares, uma coisa absurda, não se imaginava que eleger tanto militar. Isso não sei se pode seguir essa tendência. Eu acho que a gente só vai ter uma percepção na medida que o governo engrenar, ou não. Eu acredito que engrene, né? Eu penso que a gente precisava da mudança, né? E o Bolsonaro foi aquele antídoto para tudo que a gente estava vendo, só que daqui para frente não vai haver tanta mudança radical. Inclusive, até nas políticas públicas não se muda tudo de uma vez só. Já conversamos sobre isso, mas nesse momento, por exemplo, está acontecendo em Brasília a Conferência Nacional de Educação, né? E eu já tive a oportunidade de representar o município nas outras 2. Se o governo entender também que precisa ouvir mais a população, eu percebo muito isso, Modesto. Representação de base, a gente vê muito pouca. Mas aí tem que ter... Aqui no Brasil... Só não pode ter excesso. Não, aqui é outra coisa. Aqui o que nós vimos nos últimos tempos no Brasil, estou falando aí nos últimos anos, foi uma representação de base entre aspas. Pois é. Era uma representação de base ideológica. Não legitimada. Não da população. Eram pessoas que diziam que representavam a gente. Exatamente. E ir lá para plantar valores que não é o valores que a gente queria. Eu tive uma então não era base, você entendeu? Era uma pseudo-base que não era... Essa mudança que eu espero, até porque uma das minhas dificuldades, por eu vir desses movimentos sociais, ter participado de muita conferência nacional e saber do posicionamento da esquerda, eu tive muito conflito dentro desses grupos, porque o meu posicionamento, nunca me identifiquei muito com esse radicalismo. Até no dia da eleição... O radicalismo, no fundo, chama-se mais oportunismo. Oportunismo. Isso. Eu acho assim, criam-se os mitos e a gente não precisa de herói, não. Precisa que o povo mude a consciência.
Eu fiquei muito... Uma coisa que me chamou muita atenção foi na eleição do segundo turno, eu fui votar com a minha mãe, fui votar numa escola pública grande com ela, acompanhando ela, e estava observando os murais das escolas, né? Você tinha um mural tratando da questão da ideologia de gênero, uma tratando da questão da diversidade, tudo importante. Outra da Mas questão, a função básica não é essa. Você não tinha um mural tratando da alimentação, Eu sei. da saúde, da educação, de questões centrais. Eu achei o debate muito fraco dos presidenciáveis. A verdade é a seguinte, se deixou levar o Brasil por caminhos perigosos, onde coisas que são importantes têm que ser debatidas sim, mas deixaram de fora, né, outras coisas tão ou mais importantes para se focar em certas coisas que não são só aquilo, né? Acho que a ideia é desfocar a população É isso mesmo. aí. Nós estamos já chegando ao final, já deu o sinalzinho ali, né? Vamos ver, a campanha de 2020, a gente já sabe que tem muita gente se mexendo, né? Não sei como é que vai acontecer. Nós temos um fato que a gente não pode negar. O governo municipal não vai bem. Isso influi também em resultados, né? Não sei se ele vai conseguir nesses 2 últimos anos mudar. Até agora, o governo municipal está muito aquém do que a gente gostaria que tivesse. Mas vamos lá, tem 2 anos aí para a gente pensar o que vai acontecer, né? Você falando na sua mãe, eu aproveito de mandar um abração para a Dorinha, pessoa que amo de paixão. Dorinha, um abração para você. Mas vamos lá, rapidamente, só tem 3 minutos. Você falou aí saúde. Saúde é o discurso de todo mundo, né? Mas não tocam, Modesto, em questões centrais. Mas isso que eu quero que você fale. Eu quero que nesses 3 minutos você me fale o seguinte. O que você imagina que seriam questões centrais importantes? Não pode me falar que é saúde, educação, trânsito, porque isso é papo furado. Eu estou falando questões centrais que você imagina que deveria fazer parte do debate da próxima eleição. O trânsito eu queria falar. Por quê? Porque hoje no Brasil, Modesto, são 400 mil acidentados por ano no Brasil. Desses 400 mil, 50 mil morrem. Desses, pelo menos, mais 50 mil, eles acabam tendo traumas gravíssimos. Essas pessoas deixam de trabalhar, um custo gigantesco para o Estado. Hoje o trânsito mata mais do que qualquer guerra do tráfico e é uma questão de segurança pública que não foi tratado como segurança pública. Hoje, não precisa ir longe, Friburgo, o estado do Rio, está voltando a epidemia de sífilis, de sarampo, de tuberculose. Então, quando eu me propus entrar na política, é que o Estado comece a tratar mais das questões de prevenção, Modesto, em todas as áreas. Por exemplo, uma questão central que não é tratada, a questão da segurança alimentar, que é das questões que mais sobrecarregam o sistema de saúde. Então, entre tantas outras, a questão da pessoa com deficiência ser vista com mais amplitude, tendo em vista que são 20% da população, a questão de discutir com mais profundidade a questão do tráfico de droga e o papel dele dentro da sociedade, né? Ver o que está acontecendo no mundo para balizar o que se faz aqui, porque é um modelo fracassado, Modesto. Então, essas são questões que eu vejo como questões centrais que ficaram assim meio de lado. Como tantas outras, essa questão mesmo do resgate da participação popular, não por forma ideológica, como você falou, que você foi muito preciso. Eu acho que a população ela tem que começar a participar mais. E você tem que criar mecanismo governamental de sensibilização para que as pessoas participem mais desses debates. E essa política, a grande questão que ficou como mais importante para mim foi justamente pela primeira vez eu vi todo mundo discutindo política. Então espero que para frente continue. Você falou que muitos militares foram eleitos. Isso é uma demonstração clara que a população não aguenta a insegurança pública que existe hoje. Justamente. Então, o que elas estão esperando? Não adianta as donas Maria Beltrão da Vida aí, coisa estúpida que falou essa jornalista, quando disse que uma pessoa com fuzil na mão
necessariamente não representa uma ameaça. O que representa alguém com um fuzil na mão na rua? Representa o quê, hein? Até uma pessoa com guarda-chuva andando debaixo da marquise Pode representa um perigo, então, né? Hoje mesmo eu quase fui. Cá entre nós, é uma mulherzinha infeliz. Mas estamos chegando ao final, porque o Duva parece que está com um problema ali de braço, que está assim, ó. Tá a graça. E está botando para correr. Então está na hora de ir embora. Quero agradecer o Marconino lá em cima. E ao Duva, meu amigo Duva aqui embaixo. E claro, Flavinho, agradecer a você. Telinha para sua despedida. Agradecer, Modesto. Eu me senti na obrigação de vir aqui. Se eu tivesse 5 votos, eu viria, porque você abriu espaço para mim. E dizer que as pessoas de boa fé devem sim entrar na política, Modesto. Quem tem boa intenção, a mudança, eu vejo todo mundo criticar muito, mas tem que botar a cara. Você corre risco? Corre. De ser caluniado, de ser desgastado, mas se você acha que você pode contribuir, eu acredito que toda pessoa de bem deveria realmente participar da vida política, seja partidariamente, seja em movimento social. O que não pode é achar que os outros vão resolver, transferir para os outros aquilo que você também poderia estar fazendo. Bem, então eu vou chegar ao final e eu vou deixar a frase, que é a frase que eu escolhi para hoje, tem a ver com o que você disse aí, os outros têm que fazer. A Ana Pavlova, ela foi uma das maiores bailarinas que andou aí pela nossa pequena terrinha. É uma russa que ela viveu entre os séculos XIX e XX, já morreu há mais de 100 anos. Ela disse um dia o seguinte: ninguém pode chegar ao topo armado apenas de talento. Ninguém pode chegar ao topo armado apenas de talento. Deus dá o talento. O trabalho transforma o talento em gênio. Isso quer dizer, como quem diz, você tem que fazer. Se a gente quer mudar a política, a gente tem que trabalhar a política. Não adianta a gente ficar achando que o outro vai fazer por nós. Nós temos que fazer. A política é muito fruto da nossa vontade de querer trabalhar em favor da população. E trabalhar em favor da população é participar, sim. Tem muita gente boa que pode participar da política, que às vezes não participa. Se não participa, entra uma pessoa ruim no caminho, tá bom? Boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.